Hoje, terça-feira, um dia especial para todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, porque hoje nós temos aqui uma celebração. 54 anos de fundação da TV Bandeirantes de Porto Alegre, antiga TV difusora, fundada em 10 de outubro de 1969. Então, hoje um dia de festa, parabéns ao grupo Bandeirantes de Comunicação, aplausos, né? Muito bom. Como é que é? Reverência, Bandeirantes. 10 de outubro de 1969, parabéns ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rapaziada, programa no ar a partir de agora e de imediato a enquete do programa de hoje, que é boa, hein? É polêmica, enquete para Poker Transformando Vidas com o Esporte. Na tela para vocês a partir de agora, e tem a ver com o Renato, hein? Como é que diz o Farid? Rei nato, pai nato, mito nato, Deus nato. Renato merece ser punido pela direção do Grêmio? Tenho muita curiosidade com relação à resposta da torcida do Grêmio sobre isso. Renato, uma estátua na arena, merece ser punido pela direção do Grêmio? Direta, objetiva. Sim ou não? Bora lá, nosso debate, abrindo pela enquete que está no ar. Antes, uma atualização importante, né? Para saber, afinal de contas, o Renato vai se manifestar? O Renato já entrou em contato com a direção do Grêmio? O Renato já conversou com o presidente Alberto Guerra? Lucas Dias, direto da nossa central, quais as últimas informações sobre Renato Portaluppi? Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Até porque, Gamba, teve reunião ontem do Conselho Deliberativo do Grêmio, ontem à noite. E sim, a situação do técnico Renato Portaluppi foi pauta na reunião do Conselho Gremista. Porém, o grande detalhe, o tema Renato Portaluppi durou não mais do que 5 minutos nesta reunião, porque já é tratado não só pelo Conselho, mas principalmente pelo Departamento de Futebol Gremista, como vida que segue, águas passadas, e agora o Grêmio quer olhar para frente. E Renato Portaluppi voltará do Rio de Janeiro e vai comandar, mesmo que seja uma atividade física, a reapresentação gremista na quinta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Muito bem, vamos lá, começando com o Farid. Faridão, a ala colorada, acho que eu tenho que levar um paninho ali, não? Não, eu leva um paninho ali, eu acho que eu já vou começar aqui, né, pela primeira vez, já pedindo desculpa à nossa produção do programa, porque a enquete está equivocada, né? Está equivocada a enquete, ela tem que ser ao contrário. Né? Se a direção do Grêmio merece ser punida pelo Renato. Né? Porque é o que você vai ouvir agora na voz do Farid, né? A gente já sabe o que ele vai dizer. Então é isso, né? Se o jogo tivesse sido atrasado, um VAR de 15 minutos, de 10 minutos, acréscimos de 20 minutos, ele teria abandonado o campo, ido para o aeroporto e estava tudo certo. Está sempre tudo certo. Então, ó, desfrutem agora, pode levar o pano lá, que ele vai passar um paninho. Vai passar o paninho, Farid? Primeiro, só colaborar com o Lucas na nossa redação, foi o Conselho de Administração ontem, a reunião. Não, ele equivocou-se, falou Conselho Deliberativo de Administração. E a questão vai ser tratada pelo presidente Alberto Guerra. A pergunta é se Renato deve ser punido ou não, né? Não. Houve um acordo entre ele e a direção do Grêmio. Ele disse para o Diogo, falou para mim, que ele comunicou há uma semana à direção do Grêmio que tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Se o presidente... Agora, não houve insubordinação do Renato? Não, absolutamente não. Como assim não houve insubordinação? Alexandre, se ele diz ao presidente, comunica o presidente uma semana antes, e o presidente diz na coletiva que soube pelo Renato que ele teria que viajar. Ele pediu para o Renato ficar depois pelo resultado do jogo. Mas só um pouquinho. Se o Renato há uma semana disse para ele, presidente, eu vou, ok. Então tá, acabou. Não se fala mais no assunto. Mas, Farid, aí fala, é o X da questão. Esse é o X da questão. O Renato comunicou ou o Renato pediu? Esse é o X que define tudo. E tem uma diferença imensa. Não, é completamente diferente. Claro. Uma coisa é o Renato, que eu acho que é, tá? É o que eu acho. Ó, pessoal aí, ó, o Bru, tá? Avisa ao presidente aqui, eu tenho que ir e tal, e não vai dar tempo de entrevista. Isso é comunicar. Ó, eu vou fazer isso. Uma coisa, e totalmente diferente o presidente, olha só, tô com uma situação assim, eu tenho um compromisso pessoal,
eu posso me ausentar da coletiva, não vai dar tempo, porque o Beira-Rio tem um tráfego muito grande, só tem voo às 7h30 e eu tenho que estar pela manhã no Rio de Janeiro. Eu posso fazer isso? Isso é outra coisa completamente diferente. Sabe por quê? Porque não foi um pedido. Porque se houvesse um pedido, o presidente poderia ter dito não. E se ele dissesse não e ele fizesse, aí sim seria uma insubordinação. O que eu não acredito. O que eu acredito é que o Renato, ele faz exatamente isso. Ele comunica, ele não pede. Mas Ribeiro, o Renato me disse, com todas as palavras, eu combinei com o presidente que eu não daria entrevista após o jogo. Se ele combinou com o presidente aceitou a combinação dele. Perfeito. Se o presidente é uma outra leitura bem interessante. É que o combinar, Farid, o combinar dá a entender que o presidente deu um ok. Isso. Né? Combinar significa dar o ok. Combinar significa dar o ok. Mas aí tem uma vírgula. Porque o presidente me falou, acho que me transpareceu isso. Pelo jeito que aconteceu o Grenal, pela roda que o Grêmio tomou e pela derrota... Tinha que falar. Tinha que falar. Isso eu concordo plenamente. Tinha que ter falado. Nem que fosse 5 minutos, ou gravado um vídeo, ou enfim, alguma coisa tinha que ter a palavra do comandante gremista, o técnico gremista. Agora eu pergunto, por que o vice-presidente de futebol do Grêmio, Dr. Antônio Brum, não se pronuncia? Eu não vi a palavra. Talvez não fosse nem o presidente ter falado, blindar o presidente, ter o vice de futebol, ou não tem vice de futebol o Grêmio. Por que o vice-presidente de futebol do Grêmio não se manifesta sobre a questão? Não adianta ter um vice lá para estar lá o vice de futebol. Mas o presidente se manifestou. Mas o presidente se manifestou. Mas o vice de futebol. Mas o clube tem. Quem é o responsável pelo futebol? Mas o presidente falou. Que é o responsável pelo clube. Na hierarquia, é presidencialista. Falou perfeito. Tá bom. E se tivesse falado o vice de futebol, a gente já está cobrando guerra. Quem tinha que falar era o Guerra. E o Renato. Até acho que os dois teriam que ter falado. Não, o vice também? Também. Farid, tem essa certeza? não só a hierarquia, até pelo fato de como foi o Grenal. O Grenal foi muito alto. A disparidade do Grenal foi muito alta. E aí o presidente tem esse problema de gestão, porque é como o Ribeiro falou, se ele disse assim, estou indo para o aeroporto, valeu, um abraço, isso é insubordinação, cara, pelo amor de Deus. Mas quando ele disse que há uma semana atrás ele combinou com o presidente, combinei com o presidente há uma semana atrás, está combinado há uma semana, não estou entendendo tudo isso, há uma semana eu combinei então com o presidente. Então vamos pensar o seguinte, pelo fato do Grêmio ter perdido o Grenal, pelo fato de ter sido tomado uma roda dentro do Beira-Rio, o comandante tinha que ter pensado o seguinte, eu sei que eu tenho um voo, eu sei que eu combinei contigo, mas eu tenho a obrigação de falar com o torcedor. Isso eu não tenho a menor dúvida. Deixa eu pontuar algumas informações aqui. Tu também vai passar um paninho pro Renato, Painato, Mitonato? Não, mas eu não estou passando pano, eu só estou falando eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. O Renato combinou com o presidente. A palavra é essa, tá? Eu quero trazer a informação bem precisa até para a gente não ficar divagando sobre alguma coisa. Então o presidente é ok. Então esse é o verbo. Isso, presidente, eu acabei de falar isso, ele combinou com o presidente. Então beleza, então começa por aí. Então esse é o verbo. Nós vamos usar combinar. Mas já falei isso aí. Uma coisa é o combinado, outra coisa é o resultado do Grenal. Então não é pedir, então não é solicitar, então não é nada, é combinar. Aí beleza. Tá, vamos lá. Aí aconteceu o seguinte, estava tudo certo. O Renato não ia dar entrevista coletiva, né? Ele não ficaria, não estaria à disposição. Ok. O que houve? E o que eu tenho de informação? O presidente Alberto Guerra criou, após o clássico, uma expectativa dele, junto com seus pares, obviamente, né? E até houve um constrangimento assim na hora de comunicar que o Renato não daria entrevista. Ele criou uma expectativa que, não jogamos nada. Diante disso, o Renato vai falar. Exatamente, não jogamos nada, o Grêmio foi muito mal, o time tá mal. O Renato vai chegar e vai me dizer, tá, presidente, nós combinamos uma coisa, mas eu vou falar. Não aconteceu. O presidente foi lá... Mas peraí. Mas o presidente conversou com o Renato e disse assim, Renato... A informação que eu tenho é que... Tinha um acordo, eu não sei quem, tinha um combinado, mas olha aqui, diante da roda. Tá. Que o Grêmio tomou, sei quem, eu não posso... Eu acho que seria de bom tom a tua entrevista. Seria injusto eu citar nomes aqui porque eu não sei quem, tá? Mas a informação que eu tenho é que se tentou... Convencer e a palavra é Renato. essa aí. Se tentou convencer o Renato de que ele tinha que falar. O presidente? Eu não sei se foi o presidente. Foi lá no vestiário.
Tá? E ninguém conseguiu convencer o Renato a falar. Gamba, aí, pelo amor de Deus, foi combinado. Eu combino contigo, Gamba, vai terminar o programa, eu vou embora. Mas eu acho que muda, desculpa. Mas eu tô com... nós dois vamos nos alinhar sempre para torcer a favor do Grêmio, mas nesse caso específico, eu discordo. Ele tinha que ter falado. Ele tinha que falar, perfeito. Eu acho que ele nem precisava ter sido convencido. Vou te cortar para dizer que a tua tese é válida, mas não funciona no nosso caso. Nós estamos aqui, está terminando o programa, tá? Vem aí, Ribeiro Neto. Isso, boa tarde, Rio Grande. Aí, fulano de tal é demitido da dupla Grenal. Nós vamos avançar o programa. Não interessa o que nós Mudou temos o de combinado, combinado. né? Ninguém vai pra Aconteceu casa. algo. Ninguém vai pra casa, é fato novo. Não interessa o que tem de combinado, não interessa o que Mas, tem Alexandre, de compromissos, nós vamos continuar, nós vamos ficar. Nós somos diferentes, nós trabalhamos em momentos diferentes e sempre vai ser assim, coisa boa. Eu só quero dizer, por exemplo, tu combina com o cara, aí o cara diz, ok, combinou, acertou a viagem, tem um compromisso no outro dia de manhã, beleza. Mas vai depender do resultado. Se tu ganhar, tu viaja, se tu não ganhar, tu não viaja. Não pode ser assim também. Mas uma coisa Agora, falar, tinha que ter falado. Eu acho assim, isso eu não discordo. Uma coisa que eu nunca vou concordar com essa informação que eu recebi é que, desculpa, o Renato tem o tamanho gigantesco, absurdo. Mas ele não pode alguém do Grêmio, que eu não sei quem é, tentar convencer. Cara, o Renato ele tinha que ter se convencido por própria vontade, por si só. Claro, cara, o Grêmio tomou uma roda no Grenal, ele tinha que ter falado. Mas aí eu te pergunto, é Diogo compreensível, Gamba, mas é compreensível. aonde está o vice de futebol? Pelo tamanho... Ou não tem vice de futebol? Pelo tamanho do Renato... Nada justifica, Gamba, desculpa. Eu quero dizer o seguinte, pelo tamanho do Renato, no Grêmio, as questões de hierarquia nem sempre se aplicam pelo tamanho do Renato. E eu não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo que acontece no Grêmio. Fato. Pelo tamanho do Renato, as questões de hierarquia nem sempre acontecem. Mas justamente por esse tamanho que ele tinha que ter falado. Claro, é Justamente isso. pelo tamanho que ele tem. Chama pra ele. A grande oportunidade, meus amigos. Até porque, vocês sabem muito bem, acho que o Diogo já falou sobre isso, não é a primeira vez que o Renato sai da coletiva e vai direto para o aeroporto. 2018 Só ele que fez na isso. arena ele está do lado do aeroporto. Mas ele fez isso no Beira-Rio, 2018. Então assim, mas talvez o voo não fosse às 7h30, né? Aí é que tá. Mas aí Era eu às pergunto, 8 da noite, Ribeiro, se não me engano. aonde Tá? Ele falou por está 50 a comunicação? O Ribeiro vai lembrar, eu e o Ribeiro somos mais ou menos da mesma idade. 79, o Grêmio tinha um Grenal no Beira-Rio. O técnico do Grêmio era Orlando Fantoni. Saiu No intervalo ele foi embora. No intervalo ele foi embora e o Grêmio comunicou. O técnico Orlando Fantoni vai embora porque tem um problema de saúde da esposa lá na Bahia. No intervalo, ele pegou um táxi e foi para o aeroporto, foi comunicado. Por que a comunicação do Grêmio não se manifestou? E falou, o Renato não dará entrevista porque não foi autorizada. Possivelmente. 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 Talvez seja isso. Não, o presidente falou. O presidente criou uma Disse expectativa que até o último minuto. não foi noticiado porque eles estavam aguardando o resultado. O resultado do Grenal é isso aí. óbvio. Então, assim, gente, eu vejo, como tudo na vida, né, o copo meio cheio e o copo meio vazio, tá? É uma oportunidade para o presidente Guerra restabelecer. Já falei isso aqui, vou sublinhar, porque eu acho que é uma grande chance. Eu posso completar informações sobre isso. Do presidente Guerra restabelecer o quê? O que está em jogo? A hierarquia. Perfeito. Entendeu? E vai chegar. Ô Renato, o negócio de meu ídolo, Pai Nato, minha estátua, né? O maior de todos. Tá te doendo nós pra te falar amamos e tal. Só tem o seguinte, tá? Tu é o técnico e eu sou o presidente. Né? E quem decide as coisas aqui é o presidente do clube até que muda o estatuto, né, do Grêmio. Então, assim, não é assim, tá? E se foi até agora, me desculpe, mas não vai acontecer, tá? Tem algumas coisas que o clube prevalece sobre os seus comandados, tá? E uma delas é definir quem sai, quem não sai, o horário e tudo mais. E vou dizer mais, é uma oportunidade até para se avançar, né? É quantos dias de folga, sabe? É mais tempo para treinamento, tem essas coisas. Se o Renato não aceitar, bom, aí você já sabe que não será o treinador em 24. Então eu quero dar uma informação que eu recebi. Porque agora não vai mudar nada e nem tem que mudar. Eu acho até o Renato o melhor técnico pro Grêmio. Só que tem que ter a hierarquia, gente, em qualquer lugar. Não é só no futebol. É aqui nessa empresa, é na empresa onde você trabalha. Existe no Grêmio não se aplica cara. a hierarquia há muito tempo com o Renato. No Grêmio não se aplica a hierarquia. Eu quero trazer uma hierarquia. informação que eu recebi, o telefonema antes do programa, 10 minutos antes, 15 minutos antes do programa. Informação. A informação.
o Botafogo fará de tudo para ter Renato em 2024. O Botafogo fará de tudo, vou frisar aqui, aspas, Botafogo fará de tudo para ter Renato em 2024. Talvez aqueles que estão, não estou falando nada aqui, tá, gente? Não, pelo amor, corneteando o Renato. Tem muita gente corneteando, porque o Renato é isso, porque o Renato é aquilo, porque o Renato está superado. Vão chorar depois não reclame. Tá, mas aí Botafogo quer Renato em 2024. Não pode, o Renato, por maior que seja, ele não pode ser o eterno bengala do Grêmio. Não, mas não hoje pode. Quem seria um técnico para o Grêmio? Quem seria, Ribeiro, hoje um técnico para substituir Renato no Brasil? Eu te dou uma lista de treinadores que poderiam com capacidade de treinar o Grêmio. O Grêmio, Voivoda é um. O Grêmio o Voivoda, sem dúvida. O Grêmio é tão dependente. O Grêmio é tão dependente do Renato nos últimos anos, que quando não teve Renato caiu. Isso aí. Mas isso que eu o tô Grêmio falando, é tão dependente do Renato que quando diretor, não teve Renato caiu. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Renato, como ele tem esse modus operandi, ele domina tudo. Isso. É terceirizado para ele as questões do futebol. Ele assumiu tudo. Quando o Renato saiu, a direção do Grêmio não sabia como fazer. Porque não era a sua rotina. O Grêmio ficou órfão, Ribeiro. Todo o trabalho de futebol era exercido pelo Renato. Quando o Renato saiu, ficaram órfãos. Os caras não sabiam o que fazer, não tinham o dia a dia. A gestão é completamente diferente, são presidentes diferentes, são gestões completamente opostas, né? Aparentemente, me parecem ser opostas. Mas o tamanho do Renato é o mesmo. Não, tudo bem, mas... O tamanho do Renato é o mesmo. Mas eu acho que... Sendo Romildo, sendo Alberto Guerra... Mas, Gamba, a gente cria e nutre a expectativa de que a gestão que veio aprenda com os erros do passado. Quais são os erros do passado? Entregaram a chave na mão do Renato, a chave da Arena. O Renato fez muito bem em vários momentos ao Grêmio, inclusive momentos maravilhosos, né? Conquista da Libertadores, conquista da Copa do Brasil. Quando ele saiu, o Grêmio foi rebaixado, que provou claramente que ninguém em volta do Renato sabia fazer absolutamente nada e ele fazia tudo sozinho. Mas só uma vírgula, o que era muito confortável para os dirigentes. Claro! Muito confortável. O que agora não pode ser, né? O perfil do Renato e continua sendo hoje, Ribeiro. E eu vou voltar a falar e não tô aqui... Tu tá xingando o Ribeiro falando com o Gamba, é isso? Tá nervoso. Tá nervoso. É que o negócio é bom, Vem. Eu não tô aqui para... o vice-presidente de futebol do Grêmio, doutor Antônio Brum, que eu respeito muito, que como vice de futebol é um grande dentista, eu não tenho dúvida nenhuma, é um grande profissional. Não faz assim. Não é. Não, tô elogiando. Não, tu tá dando uma porrada. É um grande profissional odontológico. Parabéns, ele merece. Agora, quando ele indicou Luiz Gênio Soares, tu gostou, né? Gostei. Pois é, então. Gostei também quando ele anunciou o Carbajo, quando ele anunciou o Cristal, quando ele anunciou o YouTube, quando ele anunciou o Bessosi. Ele não anunciou sozinho, mas né? ele é o vice de futebol. Hoje, né? Hoje ele é o vice de futebol. Ele que trouxe o Bessosi, o Iturbe. Não era ele, no Iturbe não era ele. Não, mas o Bessosi sim, quem mais? Esses rapazes que João Pedro Galvão. Rodrigo Eli. João Pedro Galvão, Rodrigo Eli, até eu acho um jogador voluntarioso. Então eu quero dizer o seguinte, continua sendo confortável para os dirigentes. Porque o Renato está lá e o Renato tem o comando do vestiário. Como o Ribeiro disse, a hierarquia tem que ser respeitada? Tem que ser respeitada. Como tu diz, não existe a hierarquia? Não existe a hierarquia. Porque se deu a possibilidade dele hoje controlar o Grêmio e controla o Grêmio com categoria. Porque sai o Renato hoje do Grêmio, eu não sei o que vai ser do Grêmio. Não, mas não pode sair. Mas até o final do ano já aconteceu. Sai o Renato, o Grêmio caiu. Mas por tudo isso que vocês estão dizendo, caiu. por tudo isso que vocês estão dizendo, o Farid falou em Renato no Botafogo no ano que vem, né? Que o Botafogo vai querer levar o Renato. Não é que vai levar. Não, tudo bem, né? O Botafogo tem interesse, pode ser qualquer outro clube, né? Do futebol mundial, né? Essa questão, né? De quando o Renato saiu lá em 2021, o Grêmio acabou sendo bagunçado, né? Pelos diretores, pelos técnicos que vieram. Vamos imaginar essa reunião, então, entre o Alberto Guerra e o Renato, na volta dele aqui a Porto Alegre. Perfeito. O Ribeiro fala em manter, retomar a hierarquia do clube. Se o Renato coloca tudo isso na mesa, qual é o argumento que vai ter o Alberto Guerra para punir o Renato? Ou para puxar para ele? Não vai ser por Mas isso. eu vou Não além, vai, eu vou tá além. certo. Se foi combinado, Tá certo, se foi combinado, como é que o Alberto Vai Guerra, punir? presidente do Grêmio, vai punir o Renato? Claro, o Renato vai contra-argumentar com ele assim, mas peraí, nós conversamos. Não tem base para punição. Pois é. Tem base para uma frustração. Chamar a atenção. Por uma Renato decepção, poderia ter ficado né? para a coletiva. Isso aí são questões Tem uma morais, coisa- mais tem uma do que coisa- práticas. Não tem. Você não jogar tem pra base torcida. isso. Não, o presidente pode combinar com ele. A partir de agora, independente de quando tu vais falar. É isso aí. E acabou. Tem uma informação disso tudo, Gamba, que
eu não concordo com o fato, tá? Mas eu preciso informar. Depois da reunião do Conselho de Administração do Grêmio, o entendimento geral é que na reunião, Renato e presidente, que acontecerá na quinta-feira, né? Só os dois, né? Só os dois. Se abriu uma porta para o presidente Alberto Guerra cobrar do Renato o que ele não está gostando. Seria a segunda vez na temporada, né? Porque ele já cobrou depois de Grêmio Bragantino, Grêmio 3, Bragantino 3. Cobrar do Renato o desempenho fraco, o desempenho fora de casa, os resultados que não vieram. Hoje o Grêmio criou uma série de adversários diretos para ele. Isso para mim é muito mais importante do que o Renato ter dado coletivo ou não. Mas eu não gosto disso, Gamba. Tem que cobrar de um. Tem que cobrar de um. Bom, a gente está discutindo que o Renato tem a chave do vestiário. O seu presidente vai cobrar, tem que cobrar. Eu estou me expressando mal, então, desculpa. Não é a cobrança que eu não gosto. O que eu não gosto é que precisou acontecer uma coisa completamente fora do contexto para se abrir uma porta para debater. Que seria natural. O presidente tem que cobrar o treinador sempre. Natural. E azar de quem seja o treinador. Sempre. Pode ser estátua, pode não ter estátua, tem que cobrar. Eu temo muito, eu gosto muito do Renato, eu sempre vou pontuar isso, eu nunca vou deixar de gostar do Renato como treinador, eu acho ele muito bom. Só que, claramente, nas gestões do Renato, ele faz um trabalho profissional da cabeça dele. É o profissionalismo que ele quer aplicar. Não é o profissionalismo que o clube quer aplicar. E isso me preocupa. Mas o clube sabe disso. Pois é, porque em 2021, quando ele saiu... Quem contrata sabe disso. Exatamente, mas aí o presidente Alberto Guerra vai ter que tomar uma decisão. Ou é o Grêmio, ou é o Renato. Mas é o modelo de futebol do Renato ou do Grêmio hoje? Não, mas é que tá. Não, isso não existe hoje. Isso se mistura e eu vou explicar por quê. Existe um conceito, eu não sei se mudou isso ou não, tá? Mas é um conceito que quem trabalhou com gestão sabe, tá? É mais um carimbo, tá? Quase uma figura. Não contrate alguém que você não consiga demitir. Perfeito. Ou não contrate alguém maior que você, tá? Porque você não vai conseguir cobrar. Mas isso aí muda muito, né? As questões de relações humanas, elas se modificam a cada momento. No caso específico do Grêmio, é um pouco diferente, porque Alberto Guerra é presidente, mas ele não é Grêmio. Assim como o Renato é o grande ídolo, é a estátua, mas não é Grêmio. Ninguém é maior que o clube, ninguém. Tá? E os ídolos são sazonais, né? O Grêmio vai construindo a sua história que é eterna, outros tantos ídolos. Né? Então, assim, ó, o que está em jogo é o dirigente e o treinador. Convenhamos, o treinador é muito maior que o dirigente. É ou não é? Mas não. E é aí que está o dilema. Ele é uma maior figura, é mais representativo, é mais ídolo, é mais tudo. Mas ele não é o patrão. Quem manda na caneta é o dirigente. E absorver isso, equilibrar isso, não é fácil. Claro que não é. Não estou dizendo que é bem difícil. O ex-presidente Paulo Odoni, uma vez citado a falar sobre isso, foi muito claro. Né? É muito difícil você demitir, é quase impossível demitir o ídolo. Né? Então, é assim. É isso. Muito bem, vamos virar a chave aqui. Vamos falar do Internacional. Lucas Dias agradece Lucas Colar, agradece Alexandre Ernest. Lucas Dias, direto da nossa central. Informações do Internacional, Lucas. E eles vão nos agradecer ainda mais, tá, Gamba? Porque a gente vai botar Eduardo Cudê para falar. Isso porque ontem o Inter divulgou os seus bastidores da vitória no Clássico Grenal 440 no último domingo à tarde no estádio Beira-Rio e o discurso do técnico Eduardo Cudê após a vitória colorada no vestiário do Internacional lá no estádio Beira-Rio chamou bastante atenção e a gente coloca agora Cudê para falar. Así que disfruten con la familia, con los seres queridos, disfruten de este Grenal ganado y después voltar. Quinta da mañana vamos a correr como locos, ya saben. Así que faltan 12 rodadas y tenemos que apuntar a ganar las 12. Es lo que falamos, podemos. Você vê como o grupo está jogando, el jeito que está jogando o grupo. No falo do time, falo do grupo. Y cómo entrena o grupo y merece. Y podemos. Apuntamos ao próximo ahora. Apuntamos a Bahía. Y después será otro, pero... Ahora tenemos otra final por delante y vamos a encarar cada juego así y tenemos que subir mucho la tabla. Porque el jeito que está jugando este grupo no merece estar ahí donde estamos. Y este club no merece estar donde estamos.
Entonces tem que tener eso en la cabeza, disfrutar estos días y voltamos con todo. Voltamos com tudo para ganhar, 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 ganhar. Aí o técnico Eduardo Cudê, após a vitória no Clássico Grenal do último domingo, e ele cita, Gamba, 12 vitórias em 12 jogos que restam no Campeonato Brasileiro. E a projeção não é tão simples assim. É difícil, mas é possível. A gente está vendo aí a projeção para G6. O Fortaleza hoje, que pode chegar pelo menos dentro do que tem feito dentro do Campeonato Brasileiro, a 61 pontos. Ou seja, o Inter precisaria chegar pelo menos a 62 pontos. Para isso, precisaria conquistar 30 dos próximos 36. E aí seria um aproveitamento superior a 80%, seria 83% de aproveitamento. Ou, em outro cenário, uma classificação via G7 ou até G8, lembrando que Fluminense está na final da Libertadores e Fortaleza na da Sul-Americana. Para isso, o Fluminense e o Atlético, que pela projeção atual chegariam até 60 pontos, o Inter precisaria fazer pelo menos 61. Para isso, 29 pontos em 36, 80% de aproveitamento. Lucas Colar estava acompanhando aqui, viu, Farid, Ribeiro, Ernest e Diogo, quando estava mostrando ali a conversa do Cudê, né, com um grupo de jogadores do Internacional, correu uma lágrima de Lucas Colar, que ontem aqui lançou a hashtag Fica Cudê para 2024. Projeção ambiciosa do Cudê, né? Muito, e isso já é o primeiro passo, né? Querer ganhar e mirar a vitória e não o empate fora de casa já me serve muito. É claro que é uma projeção praticamente impossível, né, do Inter conseguir. Não vou ser lunático aqui de achar que nós vamos ganhar os 12 jogos. Mas o primeiro passo para o Inter tentar conseguir essa meta é não pensar nos 12 jogos. É pensar no Bahia, fora de casa, na próxima quarta-feira, né, lá em Salvador, um jogo extremamente difícil, o Inter super desfalcado nos seus principais jogadores, mas a ambição, né, do Inter pensar dessa forma, e eu concordo com o Cudê quando ele fala que a forma como o Inter está jogando não condiz com a situação do Inter na tabela, em especial nos últimos jogos. Contra o Atlético Paranaense, o Inter jogou bem, não foi efetivo, perdeu. Contra o Atlético Mineiro, também jogamos bem, fomos castigados, né, com os 2 gols, né, em 2 ataques do Atlético Mineiro. É do jogo, né? O Inter passou a focar agora só no Campeonato Brasileiro, tem um bom time e acho que tem condições de lá em Salvador ganhar do Bahia. E a partir daí, né, seriam 11 em 11. Então o primeiro passo é pensar no Bahia. Se o Cudê acha que é possível, se o Inter acha que é possível, tem que começar demonstrando lá em Salvador. Eu acho que é mais do que isso, tá? Eu acho que é traçar um objetivo. Porque convenhamos, tá? O Internacional não vai ganhar nada de novo, né? O Grenal já foi realizado. O que tem, né? Então tu tem que mobilizar o teu grupo, a tua torcida por algum objetivo. Encontrar uma motivação, aliás, né? Na vida da gente, né? Se a gente não tiver objetivos, você fica no modo stand-by, né? Ou um zumbi, né? Um morto-vivo, né? Você tá vivo, mas tá morto. Né? Então, tu tem que criar objetivos e Foi poético. mas não é, tu tem que criar objetivos e acreditar neles, né? Acreditar que as coisas vão acontecendo fruto do teu trabalho, né? Que às vezes os maus momentos são recuperados com esforço, determinação, né? Com crença, né? E com a qualidade que é inerente ao grupo do Internacional. Ribeiro. Se o Internacional, Ernst, aliás, uma gavetinha, tá? Vou dar um bastidor aqui, porque televisão não tem cheiro. Manda. Ainda, né? Em breve. Esses 2 representantes do Internacional são cheirosos. Cheirosos, é. Cara, eu não sei como é que é. O Ernst, então, se tu vai abraçar ele, tu fica inundado. Aliás, perfume bom, hein? Deve ser caro, hein? Obrigado. Vou sentir aqui. E agora o Lucas Colar, que fez um Vou sentir aqui, Ribeirinho. Lucas Colar, olha o cabelinho na régua dele, assim. Tá? Então, cara, nós somos, não sei se é um sabonete. Nós somos fedorentos, Diogo. Impressionante. Somos fedorentos, Diogo. Então, assim, o que eu quero dizer fecha parênteses. Se o Internacional for o do desempenho do Fluminense e do Grenal, o Inter vai adiante. Se vai dar tempo de conquistar isso, bom, isso são outros 500. Agora, o Inter tem que acreditar, tem que ter um objetivo. Te sensibilizou, Farid, a projeção do Eduardo Cudê? Deixa eu só te dizer uma coisa aqui. O Cudê, ele acabou de falar no vídeo que a gente viu sobre o que eu mencionei na sexta-feira. O grupo, com a performance que tem, ele não merece estar nessa posição da tabela do Campeonato Brasileiro. E são 5 jogos agora, depois da parada FIFA,
que também não presta para nada nessa parada FIFA. É uma porcaria. Tá? Que vão ser a Copa do Mundo do Internacional, primeiro para a questão da tabela e segundo para ver se realmente a gente consegue bater esses 12 em 12 aí que o Cudê tá falando, porque são agora Bahia fora de casa, Santos em casa, Vasco lá, depois vem em casa de novo jogar contra Coritiba e América Mineiro. Essa Copa do Mundo que tu falas com propriedade, Alexandre, essa Copa do Mundo, ela vamos falar aqui correto, ela é para escapar definitivamente do rebaixamento. O Internacional está 5 Não do pontos... rebaixamento, não, do flerte. Do flerte com o Z4. Concordo contigo. Bahia, quem mais? Bahia, Santos, Vasco, América, Coritiba e América. São todos candidatos Claro. ali. Então, tu tem que ganhar esses jogos para te livrar definitivamente dessa sombra, desse fantasma, desse pesadelo. E os 12 jogos, o Cudê faz o papel dele. Ele tem que falar em os 12 jogos. Porque a partir desses 5, tu elimina, eu vou voltar a dizer, é o flerte com o Z4, não a possibilidade de cair, porque Agora tá distante. ainda tá distante. São 5, mas ok, já teve 5 também, clubes. todo mundo continuava fazendo o mesmo terrorismo. Mas esses clubes, não é terrorismo, esses clubes todos estão numa mesma situação. O Bahia vai fazer uma Copa do Mundo, o Santos vai fazer, o América vai fazer, o Curitiba. Perfeito. Agora, a grande questão é, vencendo esses 5 jogos ou passando esses 5 jogos, a gente vai ver onde o Inter pode almejar algo. Se pode daqui a pouco buscar um G6 na projeção do Lucas, se pode buscar um G4. O aproveitamento é altíssimo. O aproveitamento superior ao do Botafogo. É de campeão. Aproveitamento 12 jogos é campeão. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Diga. Nós sabemos do teu apreço por Eduardo Cudê. Tu não tem esse apreço, Gamba? Eu admiro Olha demais na o câmera, trabalho olha, dele, mas eu não choro. Apreço tu tem. Eu tenho apreço. Paixão. Não faz assim. Eduardo Cudê. Cuidado. Paixão eu tenho por ti, Ribeiro. Por ti eu tenho. Eduardo Cudê. Lucas Colar. Diga. Eduardo Cudê. O que tem? Será o treinador do Internacional em 2024, independentemente de quem vença a eleição? Não tenho essa convicção, Gamba. E acho que passa muito aí pelo que for o final do ano do Internacional, né? Eu fiz aqui ontem no Dono da Bola. Ele é o técnico do Barcelos? Ele é o técnico do Barcelos. Muito porque ele veio para cá, né? Justamente pela boa relação que teve com o presidente Barcelos em 2020, quando o Barcelos ainda era o vice de futebol da gestão Medeiros. O Roberto Melo tem dado algumas declarações, né, falando sobre dar tranquilidade ao trabalho do Cudê para que ele encerre o ano justamente nesse objetivo que vocês estão dizendo, principalmente fazer os 45 pontos, que é o objetivo principal nesse momento, e terminar de forma honrosa o campeonato. Tu não garante que ele é o técnico do Melo? O Melo não garante que ele é o técnico do Melo? Não tem como garantir. Não tem como garantir. O Melo hoje... Peraí. Claro que tem como garantir. Não. É só ir pro microfone e falar. Se eu vencer a eleição, Eduardo Cudê será o meu treinador microfone em 2 ou 3 2024. vezes e não garantiu. Se ele tem convicção, é só ir pro microfone e falar: Eduardo Cudê será o meu treinador em 2024. Bom, mas que nesse momento de eleição... Para complementar o que tu vai falar, eu vou perguntar para que tu possa responder, Ernest. Quem disser que o Cudê é o técnico de 2024 está eleito? Acho que não. Acho que a questão não está no Cudê. Eu acho que a questão está num grupo como um todo, né? A continuidade não adianta nada. Você bota o Cudê aí agora, renova com o Cudê, o Melo ganha a eleição. Renova com o Cudê, em 6 meses ele chuta o pé do Cudê, né? Chuta o Cudê fora. Então não adianta nada. Literalmente chuta o Cudê. Né? Literalmente, tá? Mas assim, o Melo está numa situação agora que ele está politicamente tentando também se abraçar o Cudê. Porque se o Cudê perde o Grenal, daí daqui a pouco a declaração do Melo seria diferente. Mas aí o que o Diogo pergunta tem sentido. Exatamente. Nesse momento, se abraçar no Cudê, Mas também é verdade. Ninguém vai dizer, não quero o Cudê para o ano que vem. A base eleitoral do Movimento Intergrande, do Roberto Melo, ela também foi contrária à volta do Cudê. O Cudê está indo bem agora, o Cudê está fazendo um bom trabalho, foi eliminado da Libertadores, é verdade. Quem contratou o Cudê a primeira vez foi o Melo, Quem foi lá buscar foi o Melo com o Rodrigo Caetano. Mas também é bom dizer que o Cudê teve muita rejeição dos pares, né, do Movimento Intergrande, do Roberto Melo. A gente viu várias vezes o presidente Marcelo Medeiros dando entrevistas em podcasts, falando mal do Eduardo Cudê, e a base política dele era contrária à volta do Cudê. Não acho que ele vai pensar nisso agora, no movimento surfando essa onda. Por isso que eu acho que ele não vai garantir o Cudê e nem sei se será o técnico do Melo. Colar, o Cudê é o teu técnico, já manifestasse, do Inter. lançasse, não, teu técnico preferido, lançasse para o Internacional, lançasse a hashtag fica Cudê, etc e tal. Renova Cudê, não sei.
Eu te pergunto, eu queria que tu definisse para mim, sucintamente, a gestão Barcelos. Hoje, uma gestão atrapalhada. Se eu pudesse citar um adjetivo, atrapalhada, a gestão Barcelos. Atrapalhada a gestão? Claro, é uma gestão atrapalhada porque ela vem com um contexto de ruptura. E aí, do nada, ela faz o Famigerada mesmo... ruptura, Ribeiro Neto. Porque ela vem... Pensa, Ribeiro, pensa assim, ó, olha só. Ela vem com um papo de que ela vai fazendo diferente. Agora é a ruptura, agora nós vamos com executivos, nós vamos com gestão, agora nós vamos organizar a casa e tal, administrativamente. Isso até razoavelmente eles fizeram. Só que daí, no primeiro problema que teve com o treinador, demitiu o treinador. E o Títulos. E o título, né? Ribeiro Neto? Forma de jogar... Nem gauchão, Ribeiro Neto. Mas Forma assim, de ó, jogar, só quem trouxe mesmo foi o Cudê. Tem Todos uma os coisa. outros treinadores que o Alessandro Barcelos trouxe, nenhum teve o DNA Inter, como ele dizia. Bom, eu não sei se o associado, quando votar, ele vai levar em consideração o work in progress, que é o desenvolvimento no trabalho, que certamente é o que o Barcelos vai tentar vender. Ele disse depois do jogo contra o Fluminense, estamos no caminho certo. Work in progress. Work in progress. Não, o Barcelos disse, estamos no caminho Isso aí. certo. E o que o Melo vai vender? Não tem nada de work in progress. Não deu certo, temos que mudar para tentar de novo. E ponto. Porque títulos não foi só o Barcelos, o Medeiros também não ganhou. Exato. Tá, então, e aí se misturam as ideologias dentro do clube, os movimentos e tal, né? Acho que o Melo vai tentar se desvincular dessa palavra que tu acabou de utilizar aí, Marcelo Medeiros, esse nome, perdão. Ele precisa se desvincular, porque o presidente Marcelo Medeiros, a quem eu respeito muito, uma grande pessoa, mas tem uma fama também, né, muito ruim de títulos, de conquistas. Eles romperam, ele precisa se desvincular. Romperam ligações. Isso é bom até mesmo o torcedor saber, né? Eles, a partir do momento que o Roberto Melo foi alijado da vice-presidência, eles romperam ligações, porque o projeto... Mas ele tem que falar isso. Claro, mas ele nunca vai falar. Não, mas ele nunca vai falar. Tem coisas que a gente fala aqui que eles nunca vão falar e eles falam pra gente. Mas é que eu acho que ele corre muitos riscos. A questão é a seguinte, havia um projeto. O Marcelo Medeiros seria presidente por 4 anos ou tentaria a reeleição e depois seria o Roberto Melo, assim como está acontecendo agora. Né? No movimento Intergrande que houve um debate justamente porque aí outros começaram a ver possibilidades de ser presidente, como o Alexandre Chaves Barcelos, né? Como outros pares de dentro do próprio movimento. Então tem que ficar bem claro esse tipo de coisa, né? O Roberto Melo, ele vai hoje muito baseado nas costas do Delcir Sonda, que é um investidor do movimento Intergrande, o Fernando Carvalho, Giovanni Luigi. Como é que tá a situação do Carvalho? Como é que o Carvalho hoje, junto ao Intergrande, continua com a força que sempre teve? Dentro do movimento Intergrande? Não, no Intergrande claro, sim, mas respaldo completo. Não, dentro do Inter como um todo, a partir do Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos não tem qualquer relacionamento com o Fernando Carvalho. Relação com a chapa de Roberto Melo. Sim, total. E dois players vocês vão ouvir. Dois players? Não, dois players vocês vão ouvir falar agora nos próximos dias. Pode prestar atenção. D'Alessandro e Abel Braga. Na gestão do Melo? Na gestão do Melo. Três players. Três players. O que é, Paris? Vai ter o Voivoda também. Três players. Voivoda na gestão do Melo. Perfeito. Alessandro Barcelos com o Cudê para o ano que vem. Roberto Melo não revelando quem será o seu treinador. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Cudê só será cabo eleitoral se ele conquistar alguma coisa. O quê? Uma vaga para Libertadores. É o que restou. Vou dar um cenário para vocês. Vitória no Grenal não garante? Não é suficiente. E olha, embora tenha jogado bem. Tá? Por quê? Porque se não me engano, o Medina... Não, quem foi que ganhou um Grenal? 66% de aproveitamento. Ganhou um Grenal na Arena, jogando muito mais que o Grêmio e não foi suficiente para ficar. Ganhar Grenal foi só o suficiente para arriscar uma narrativa. Exatamente. Cudê não ganha Grenal. É isso aí. Ganhou. Tá. Enfim, eu acho que o trabalho dele até o final, esse objetivo que ele lançou para o contexto, para o seu grupo, é também para ele. Vamos lá, o Internacional consegue emendar uma série de vitórias, chega na Libertadores. Bom, o que ele tem? Ele sublinha o work in progress. Entendeu? Não deu certo, o time voltou a capengar. Não, o trabalho do Cudê, assim como o dos outros, só ganhou um Grenal, mas não funcionou. Então ele não serve como cabo eleitoral. Então,
Há um work in progress nesse processo. E a linhazinha ali, ela é tênue para se abraçar no poder. O ponto também é saber, assim como o Farid citou, né? Se o Renato sair do Grêmio hoje, quem seria um técnico para o Inter? Qual técnico o Inter conseguiria trazer, por exemplo, sem a disputa da Libertadores ano que vem? Exato. Quem vai trazer? O Vojvoda? O Vojvoda vai sair do Fortaleza, possível campeão da Sul-Americana, com vaga na Libertadores, um trabalho sólido para pegar o Inter? O Dorival, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, disputando fase de grupos da Libertadores, vai deixar o tricolor paulista para pegar o Inter? Não Então quem vai ser o treinador? Não sai. Lucas Dias, da nossa central, vai trazer informações para nós sobre Grêmio, possibilidade de vaga na Libertadores. Tu dirias que está ameaçada essa possibilidade, senhor Lucas Dias? Pois é, Gamba, porque a gente falou de projeção para o Inter se classificar para a Libertadores, mas a gente também tem que falar de projeção porque o Grêmio tem suas dificuldades nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Grêmio, que já foi até apontado como, quem sabe, o grande candidato ao lado do Bragantino para bater o Botafogo, ao lado do Palmeiras, hoje não tem uma situação tão confortável, principalmente com o que vem sendo apresentado dentro de campo. O Grêmio, como vocês estão vendo, é o terceiro colocado, 44 pontos, está neste momento com uma distância considerável do líder Botafogo, que tem 55, e a 2 do Bragantino, que é o segundo colocado. Porém, o Flamengo, que está fora do G4, quinto colocado, está com a mesma pontuação do Grêmio. E o Fortaleza, que está ainda dentro do G6, mas fora do G4, tem somente 2 pontos a menos que o Grêmio, além do Fluminense e do Atlético, que estão aí com 3 pontos de diferença para o Grêmio, que é o terceiro colocado. Então, a vaga na Libertadores, que é a grande meta agora do grupo do técnico Renato Portaluppi, também já está um pouco mais ameaçada e o Grêmio vai ter que olhar essa situação com muita atenção. Muito bem. Será que está ameaçada? Terceiro colocado no Brasileirão Grêmio? Bons assuntos aí pra gente discutir nessa parada FIFA. Diogo Rossi, para de rir, Diogo Rossi. Foi uma atuação exemplar aqui de Ribeiro Neto na sua dancinha nos donos da bola. Tu tá no grupo, Diogo Rossi, dos gremistas pessimistas, otimistas, realistas. O Grêmio é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Aliás, o empresário do Renato, né, fez uma postagem lá no Instagram logo depois do Clássico Grenal, que o Renato não concedeu entrevista, é isso que incomoda, né? E aí colocou um print da tabela ali, o Grêmio na terceira colocação, o empresário do Renato. Há horas o Grêmio Há horas terceiro o Grêmio, colocado, né? Terceiro colocado. Vaga ameaçada na Libertadores? Sim, está ameaçada. Sim. Matematicamente ela está ameaçada e o desempenho do Grêmio prova claramente isso. Diogo Rossi na ala dos pessimistas. Não é pessimista, eu acho que eu sou realista. Né? O Grêmio está com 44 pontos, tem uma série de times ali embaixo com 41 e tem os empatados, né? Que são Flamengo e Palmeiras, eles têm 44 pontos também, são equipes que não têm outra competição, assim como o Grêmio, mais para disputar, né? Estão em alto nível, são equipes de alto nível, o Flamengo agora com um novo treinador, nada mais, nada menos do que o Tite, tem o Abel, que é um baita treinador também, comandando o Palmeiras, aí vem ali logo abaixo o Fluminense, o Atlético Paranaense com 41, né? O Atlético Mineiro tem 40, tem o próprio Fortaleza que tem 42, a tabela está aí aparecendo pra gente. Olha, para mim tá claro que o desempenho do Grêmio criou esta distância muito curta com os adversários e criou para o próprio Grêmio um problema. Porque, por exemplo, o Atlético Paranaense se tornou um adversário direto. Na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, na Arena, apesar de o Grêmio ter 13 vitórias e o Atlético Paranaense 11, se o Atlético Paranaense vier na Arena, e só um time veio na Arena e ganhou do Grêmio nessa temporada no Brasileirão, que foi o Botafogo, vier aqui e fizer o crime, por exemplo, o Grêmio está ameaçado. Vaga o Grêmio está ameaçada? ameaçado, sim, e tem que abrir os olhos o mais rápido possível. Tá com medo, Farid? Não, medo não, mas eu tenho que ser realista também. Claro que a ameaça, sim, matematicamente pode perder a vaga, pode. Adversários muito fortes, sim. Não, vocês estão cheios de verdade. Não, só um pouquinho. Pode perder, pode. Só um pouquinho. O Flamengo agora tem o Tite. Resta saber que Tite, se é o Tite que fracassou nas 2 últimas Copas do Mundo, ou se é o Tite ou o Adenor Leonardo Bach que a gente conhece. Depende que Tite vai chegar no Flamengo. Não, pera. Qual Tite que a gente conhece?
Tite é o melhor treinador brasileiro há fracassou anos. em 2 Copas do Mundo. Não, fracassou. Não, mas fracassou em 2 Copas. Mas no mercado brasileiro, mas e para daí? disputar o Campeonato Brasileiro Mas vem com o cá, Flamengo, o Tite primeiro disse, me chamem de mentiroso se eu voltar. É mentiroso. Errou. Voltou. Errou. Segundo, só treina agora a Europa. Ninguém quis ele na Europa. Ninguém quis ele na Europa. Mas porque tu fracassou. não pode tratar o Tite como um treinador comum Não no estou cenário dizendo que nacional, é. gente. Por isso que eu disse, qual é o Tite que nós vamos ver? O Tite é o Tite que fracassou nas 2 últimas Copas. De treinadores brasileiros nós temos Tite e Mas para um pouquinho oceano de diferença Gamba, os demais. mas o que o Tite ganhou em Copa do Mundo? Não ganhou nada, Mas Farid. fracassou Mas em no 2 mercado Copas do Mundo. nacional, no Campeonato Brasileiro, ele sobra. Mas em Copa Ele do Mundo, sobra. ele fracassou Não, em 2 Copas do Mundo. tem uma implicância com o Tite que eu não não tem entendo de implicância onde tem. nenhuma com o Tite. Não, Se eu for as do pessoas têm uma Tite, implicância nos com deu o uma Tite. Copa do Brasil. Mas matematicamente para voltar o Grêmio, como o Diogo diz com propriedade que o Grêmio pode matematicamente sair do G4, matematicamente pode ganhar o campeonato. Enquanto o Botafogo... Não, parei um pouquinho, eu estou falando matemática. Nós chegamos a uma conclusão perigosa aqui do programa. Matemática. Eu, longe de mim, Matemática. Como é que é uma queria conclusão exigir perigosa? coerência dos amigos. Achei Não que havia vou um termo fazer. em inglês. Be Mas assim, careful, ó, be careful. então nós estamos aqui, nós acabamos de dar chances ao Inter de chegar à Libertadores. E o Grêmio fora. E o Grêmio, que está 11 ou 12 pontos Isso, na tá frente, fora da Libertadores. tem um perigo de sair. Realmente. Não, mas eu não vocês falei estão isso. Mas é que a completamente gente está certo, agarrado. Não, Tá só um certo, pouquinho. Ribeiro, Tá certo, mas eu não falei o programa isso. concluiu que o Inter vai para a Libertadores. Não, o Grêmio tá falando fora da matemática. Libertadores. Não, em A nenhum momento matemática. disso. Não, mas só um pouquinho, Farid, olha só. E a gente está falando de matemática, mas não. Eu vou puxar de novo, tá? Para performance. Dentro desse grupo de G6, o Grêmio é o que tem a menor performance hoje. E aí tu pega. Grêmio fora da Libertadores. Internacional dentro da Principalmente. Libertadores. Podem começar a fazer o planejamento para 2024. Ah, mas tá doído? Não, a questão é, a interpretação é um time que está na terceira colocação, está Não fora, quer o Inter na dito pelos Libertadores? gremistas, Ele quer os dois, né? Não pareceu. E os colorados, Internacional é que com a assim, performance eu acho assim, está no G6. eu acho assim, É isso eu que acho os assim. donos da Então, bola o Inter não colocam vai para pra a Libertadores. audiência. O Gamba cravou que o Inter tá fora da acho assim. Libertadores. Não, Não, vai. o Gamba não cravou nada. O Gamba está cravado. só traduzindo o que foi dito no programa. Apenas isso. Eu acho assim, acho que o Gamba tem capacidade de ir além disso que ele tá Não, tentando. não. Eu acho que ele Não tá, precisa acho da que ele porrada. consegue. Os Vai gremistas... falar de valores cognitivos, é isso? Aprendi contigo, valores cognitivos. Os gremistas num pessimismo Eu acho- que o Grêmio não não, vai para a eu acho que Libertadores. Não vai, tô falando que o Grêmio pode ganhar E a o ala colorada, campeonato. não, o Inter vai para a Libertadores. Matematicamente, e tá tudo o Grêmio, legítimo, Gamba, Farid, matematicamente tá tudo o Grêmio legítimo. pode ganhar o campeonato. Pela matemática, o Grêmio ainda pode alcançar o Botafogo. O Botafogo ainda não foi dado como campeão brasileiro. Então o Grêmio pode ganhar, o Bragantino pode ganhar, o Palmeiras pode ganhar e o Flamengo remotamente pode ganhar. Tu acha que eu fui muito gremista aqui? Não. Lucas Dias, vamos lá, na nossa central. Fala, Lucas. Vamos lá, Gamba, para falar sobre Sérgio Rocher, porque existiu uma preocupação depois da revelação do presidente Alessandro Barcelos após a vitória no Clássico Grenal, em que o goleiro uruguaio do Internacional, Tino Rocher, jogou mesmo com uma fissura na costela. Se tinha uma expectativa se ele seria cortado da seleção uruguaia, o que não aconteceu. E dentro dos bastidores, a gente repercutiu o que o técnico Eduardo Cudê falou após a vitória colorada. Uma imagem também chamou muito a atenção, que é essa que a gente vai mostrar aqui de Sérgio Rocher dentro do vestiário. E olha, com um curativo ali, uma atadura, enfim, bem grande e considerável no lado da costela. No lado esquerdo, então, foi essa lesão do Tino Rocher, goleiro do Internacional. Mesmo assim, ele estará servindo a seleção uruguaia e é aguardado depois também para a reapresentação dos jogadores que participaram da última data FIFA. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola. No YouTube você fica com Lucas Dias e todo o seu brilhantismo. Já voltamos. Não sei se tanto brilhantismo assim. Não tenho essa convicção. Mas vamos lá. Vamos para mais um intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal já tá arrastando aqui no chat. Ó, o Chicuquinho, um grande beijo para ti, Chicuquinho. Um beijo na tua boca, Chicuquinho. Tá sempre na audiência aqui. Olê, 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 Rocher, Rocher. Maurício mandou história pra boi dormir essa lesão do Rocher. Não sei, velho. Não tô nessa, tá? Quem mandou aqui também... Fran Rocher mandou o Rafa. Tá achando que o Rocher frangou no Grenal. Não sei se aquele gol de falta ali não foi culpa da barreira, mas tudo bem. Quem mandou aqui... O Inter campeão de mais um Grenal, Serranos Motoclube.
Semisvaldo Santos, Inter Série B, vem aí. Mari, Internacional, São Paulo, Atléticos, Flu, Fortaleza e Palmeiras. Vão ficar esperando o Estátua voltar? Sentem e esperem os times de baixo decolando. Inter no existe, mandou o Denilson Carabacho, um abraço. Quem tá na audiência aqui também, Wesley Oliveira, Paulo Vitor também, Davi Bayer, grande beijo pra ti, viu, Davi Bayer? Quem mandou aqui? Pô, e o Ribeirinho mandou o Chico Kim. Ribeirinho tá ali, velho. Esse sim, desfilando seu brilhantismo. Quem mandou aqui? Monstro do Pântano. Te revela logo, Lucas Dias. Revelar o quê, velho? Valeu? Fechou. Tchau. Bom, vamos lá. Resultado final da nossa enquete de hoje. Estou muito curioso com relação a esse resultado final da enquete. Renato merece ser punido pela direção do Grêmio? Prestem atenção no resultado. Sim, 84%. Não, 16%. Parece, senhor Diogo Rossi, que a torcida, nesse episódio, Renato, está com a direção. Olha, Gamba, me parece assim evidente que chegou muito perto ou está chegando muito perto do fim. O torcedor do Grêmio me parece preparado para romper o laço Renato, treinador do Grêmio. Olha, eu fiquei de fato muito espantado mesmo. Eu achei que ia dar muito próximo do empate. 84%. Obviamente que existe uma parcela de torcedores do Inter que deve ter votado também ali. Sem dúvida. Mas a massiva torcida do Grêmio que votou ali, olha... Enquetes assim, que envolvem Renato, sua idolatria e o que ele representa para o Grêmio, sempre nos deram, Diogo Rossi, um indicativo de que a massa estaria ao lado do Renato, independentemente do que o Renato fizesse. Nesse caso, nós temos um número muito significativo, 84% de quem participou da enquete, e aí precisa considerar que colorados também participam da enquete, entendendo que o Renato deve ser punido pela direção. Ou seja, presidente Alberto Guerra, se é que fosse preciso, um respaldo da torcida para qualquer tipo de decisão, como uma eventual punição ao Renato, torcedor entende que nesse momento o Renato pisou na bola. E aí é claro que pesa o resultado do Grenal, a roda que o Grêmio tomou no Grenal e o fato do Renato não ter concedido a sua entrevista coletiva. Bom, os donos da bola vai ficando por aqui na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes você vai ficar com Daniel Oliveira no comando do apito final e aqui hoje nós não teremos excepcionalmente Alexandre Mota e teremos o brilhantismo de Ribeiro Neto no comando do Boa Tarde Rio Grande. Tudo bem, Ribeirinho? Muito boa tarde, tudo bem, Gamba? Quanto beleza? tempo? Olha, eu estava acompanhando aí o programa de vocês, muito bom ouviu. Colocou até um terninho, né? Não, é verdade. Eu só não gostei das opiniões de um cara aí, careca, aí. Acho que ele não dá nada. Careca barbudo, né? O cara tá muito ruim, né? Mas não o resto confia. tá tudo muito bem, um belíssimo programa, podem acreditar aí, tá? E nós aqui, né, na merecida mini-férias, né, do nosso gordinho gostoso, Alexandre Mota, nós vamos aqui, né, tentar levar para nossa grande audiência do Boa Tarde RS. Que loucura, cara! Coisa linda. Ribeirinho, estaremos na audiência. Um bom programa. Beijo Muito no obrigado. coração. Temos muitos assuntos a tratar aqui, tá? E estamos focados também em tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Situação muito preocupante, muito preocupante. E depois nós vamos falar aqui com alguns depoimentos e tal, né? Tem uma coisa, Gama, que a gente não pode esquecer. Nós temos que entender que esse vou colocar de conflito, que é religioso ou por disputa de terras, ele é um conflito milenar. Né? Só que às vezes os objetivos não ficam muito claros. Né? Mas nós vamos tentar, né, falar um pouquinho, vamos falar dos gaúchos que estão lá, né, trazer um pouco aqui para a nossa aldeia também do nosso interesse, tá bem? Bom programa, Ribeiro. Abraço. Valeu. Obrigado. Toca a ficha aí, muito boa tarde.